Uma e outra vez, obrigado pela preferência em ouvirem os comentários da Revista Adventista do Sétimo Dia de Portugal, e queremos fazer referência ao programa ou à revista do mensal referente ao mês de junho, um mês que traz-nos um tema extremamente interessante sobre profecias e nos falam propriamente sobre os 1260 dias ou 1260 anos. E nós gostaríamos de dizer o que são e quando é que se cumpriram estes períodos. Dizer que para escapar os ataques do inimigo, a igreja foge para o deserto, para um lugar que Deus lhe preparou, e aí é sustentada por 1260 dias proféticos. Estes 1260 dias proféticos, meus amigos, minhas amigas, podem ser traduzidas também por 42 meses. Um tempo difícil porque a igreja de Deus esteve envolvida, um tempo profético que foi extremamente difícil e cuja profecia começa no livro de Daniel, mas o livro de Mateus 24, nos versículos 15 a 22, também o Senhor profetizou a perseguição que o seu povo deveria enfrentar. Então, um período escuro da igreja cristã, a igreja de Deus na terra, do qual, durante estes breves minutos, vamos procurar dizer mais ou menos aquilo que a igreja de Deus viveu. E não queremos assustar, queremos, pelo contrário, fortalecer a fé de cada um, incluindo a minha, nas profecias bíblicas. Dizer também, meus irmãos, que quem esteve por trás destes ataques foi o próprio inimigo. Foi Satanás quem esteve por trás deste período negro, este período de grande aperto e grande perseguição, porque a igreja do Senhor viveu. Dizer ainda que este período dos 42 meses, ou 1260 anos, começaram precisamente com o decreto de Justiniano no ano 538 e terminou com o fim do domínio papal, isto no ano 1798. Tivemos problemas sérios como crentes, como igreja, mas a igreja do Senhor continuou viva, continuou de pé. A igreja jamais cairá, meus irmãos. Por mais dificuldades que venhamos a enfrentar, por mais crises porque a igreja esteja a viver, tenha isso em mente. A igreja de Deus é uma igreja militante e certamente, no fim dos tempos, Deus fará com que esta igreja, que é militante, seja uma igreja triunfante. Assim, durante a supremacia papal, diferentes povos foram usados no esforço de destruir o fiel e verdadeiro povo de Deus. Mas as páginas da história estão manchadas com sangue de amargas perseguições e impiedosos massacres. Tudo isto não foi em vão. Ao contrário, o sangue dos mártires foi somente para multiplicar o número daqueles que se associavam à Igreja de Deus. Por isso, meus amigos, meus irmãos, as dificuldades que vivemos hoje, um período de distanciamento social, um período em que muitos de nós não temos frequentado regularmente as nossas igrejas, é um período difícil, é um período de caos, mas temos a certeza que o nosso Deus nos dará a vitória no tempo certo. Assim, gostaríamos de dizer mais alguma coisa aos nossos queridos amigos, que a maior e final tentativa de Satanás será feita contra a própria
igreja chamada neste capítulo, chamada o resto da sua semente. Este resto da semente, que é o remanescente que somos nós, enfrentará a última batalha que o inimigo de Deus irá testemunhar a sua própria derrota. Por isso, meus amigos, não tenhamos medo, não tenhamos receio, porque a última grande crise do século, Deus terá um remanescente fiel, um remanescente leal, que por sua graça permanecerá firme pela verdade e pela justiça. João, o apóstolo do amor, descreve este remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Por isso, você que é um fiel guardador dos mandamentos do Senhor, não se atemorize, não tenha receio, porque no final dos tempos, Deus nos fará vitoriosos, triunfantes com a sua igreja. Para terminar, gostaríamos de dizer que quando o paganismo invadiu a igreja, trouxe consigo apenas as suas vestimentas e os mistérios, mas também o seu espírito de intolerância. Por isso, meus irmãos, o conforto que eu gostaria de deixar para vocês, as palavras finais que eu gostaria de partilhar com os amigos que nos ouvem, é a seguinte: como adventistas, amamos a volta de Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Precisamos ter, porém, muito cuidado, no sentido de não criarmos um clima de alarmismo sobre o assunto. Porque quando isto acontece, a esperança se transforma em dúvida e confusão. Por isso, eventos finais, página 32, a irmã White aconselha o seguinte: a nossa posição enquanto crentes cristãos tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A marcação de datas não é plano de Deus. Cada vez que elas são estabelecidas e não se cumprem, a fé e a esperança ficam abaladas. A irmã Ellen White já previa que sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão, ou seja, pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. Por isso, não marquemos datas. Não marquemos datas, irmãos, para não nos desmoralizarmos. Agora, eu gostaria de dizer que precisamos ter cuidado com as novidades. E aqui, neste cuidado que devemos ter com as novidades, dizemos que os sinais servem para aumentar a esperança e fortalecer a fé. Que o Senhor Jesus, que é bom, nos ajude a compreendermos melhor a sua palavra, nos ajude a perseverarmos, nos ajude a sermos cristãos verdadeiros nestes momentos de crise, nestes momentos de pandemia, porque tempos piores nos avizinham, tempos mais difíceis estão por vir, mas com Cristo sabemos que somos mais do que vencedores, tal como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos. Agora, queremos fazer um apelo ao seu coração no sentido de te tornares um assinante da revista Adventista. Torna-te um assinante da revista, para não só apressarmos a vinda de Cristo, mas também para proclamarmos ainda mais esta obra que já é grandiosa. Que o Senhor nos ajude e que
coroar de êxito esta mensagem que está a ser difundida aqui por via da internet. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém?